Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Galera, essa é a segunda gravação que eu estou fazendo, porque a primeira eu tentei converter e não consegui. Então, hoje eu fiz ela ontem. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã tentando converter a gravação que eu tinha feito. Estou tentando utilizar um novo formato aqui. Nesse novo formato eu vou usar o PowerPoint, então vai ter uns slidezinhos. Os primeiros slides eu fiz eles bem simples, ok? Depois, se for necessário, nas próximas aulas eu também, tanto nas aulas do Zoom, eu vou utilizar o slide, que eu gostei de ter utilizado. E quando tiver precisar ter aulas gravadas como essa, eu também vou utilizar, só que eu vou colocar meu rosto aqui no cantinho explicando para vocês, ok? Porque no momento, eu tô com um probleminha ali no celular, o celular não tá muito bem, mas a gente vai tentando aí se virar e vou fazendo essa aula onde vocês não verão meu rosto, vocês vão ter um descansozinho da beleza do professor. Então, vamos iniciar a aula, ok? Nono ano, a gente vai falar da União Europeia, ok? É o último assunto que finaliza esse capítulo e a gente já vai dar entrada no outro capítulo aí na, na sexta-feira, ok? Não, na verdade, na sexta-feira a gente vai corrigir a atividade, mas se der, a gente já dá uma introdução aí do, do outro capítulo. Mas enfim, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. Galera, a União Europeia. Para entender a União Europeia, a gente tem que entender e conhecer as raízes desse bloco econômico. E as raízes dela está lá em 1951, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão, ok? Ela foi criada em 1951 e foi a primeira organização de cooperação econômica internacional no continente europeu. Turminha, ela básica do carvão e do aço, perdão, tem o, não é só, é Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ok? Esse bloco surgiu da necessidade de estabelecer um conjunto de condições a ser obedecido pelos países membros para a exploração dos recursos minerais. Galera, vocês têm que levar em consideração que 1951 foi 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o país ele estava ali saindo de uma situação econômica ali, pode-se dizer política e econômica, pode-se dizer assim, em crise. Boa parte dos países europeus estavam ali numa situação crítica. E, basicamente, como a Europa ela sempre foi muito forte nessa questão, tanto do carvão mineral quanto de alguns outros recursos minerais, surgiu a necessidade de ter esse, como se fala, esse bloco aí para que os países membros eles pudessem ali servir de apoio um para o outro, ok? Turminha, uh, logo após, surgiu aí a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, criada em 1957 por meio da assinatura do Tratado de Roma e que tinha como principal objetivo a cooperação econômica entre os países signatários, que no caso era a Alemanha Ocidental, lembrando que nessa época a Alemanha era o contexto da Guerra Fria, né? A Alemanha ela estava dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Oriental, o lado socialista, e Ocidental, o lado capitalista, ok? França, Itália e os Países Baixos e Luxemburgo. Um pouquinho mais à frente, na verdade, bem mais à frente, aí, lá em 1993, teve o Tratado de Maastricht. Esse tratado, ele basicamente regulou aí, e ele é onde essa comunidade econômica europeia se tornou oficialmente a União Europeia. Ah, a partir de então, o bloco foi ganhando importância e novos objetivos foram adotados, ok? Novos objetivos foram adotados. No caso, esses novos objetivos, um deles era a livre circulação de mercadorias entre os países membros. E a gente vai ver um pouquinho que teve alguns outros benefícios a mais, ok? Turminha, em 2018 eram 28 países membros e diversos outros
pleiteando aí a entrada no bloco, ou seja, precisava de uma votação, precisava de uma certa organização aí para a entrada de novos países. Entre esses entre os novos objetivos adotados estão ele aí, o livre trânsito de pessoas, livre trânsito de pessoas residentes nos países membros, como também a ser a União Europeia, ela é ao mesmo tempo uma zona de livre comércio, uma união aduaneira e um mercado comum, e sem falar numa união econômica e monetária. Mercado comum, galera, basicamente a gente pode definir da seguinte forma: os países membros compartilham uma legislação comercial, ambiental, fiscal e trabalhista. Prevê ainda a livre circulação de pessoas, mercadorias e capital entre os territórios desses países. A União Aduaneira é uma zona de livre comércio entre os países, com a taxação de todos os produtos originários de países não integrantes do bloco. Ou seja, galera, os países que são do bloco ali, eles não têm ali taxas alfandegárias, ou seja, se uma caneta, se tem, vamos supor, a Alemanha e França ali, está dentro do bloco, se uma caneta custa um euro na França, ela vai ser vendida a 1 euro para a Alemanha, sem taxas ali. Agora, por exemplo, o Reino Unido não está dentro do bloco. Então, para ele, já pode ter aí uma taxa de 10%. Então, a França vai vender a caneta para ele a mais ou menos um euro aí e 10, mais ou menos. Ficou claro, galera? Mas, enfim. Essas, galera, são uma das características que tornam aí a União Europeia um dos blocos econômicos aí mais integrado, mais, como se fala, mais forte aí de todo o mundo, ok? Galera, a União Europeia, ela utiliza uma moeda comum, que no caso é o euro. Boa parte dos países ali utilizam o euro. E eles também compartilham o Banco Central Europeu, apresentando assim uma política econômica unificada. Ou seja, geralmente os produtos eles possuem quase o mesmo valor ali dentro da União Europeia. Ou seja, não tem aquela variação de moeda, por exemplo. Se você quiser comprar algo nos Estados Unidos, você vai ter que dar bem mais reais aí se o dólar tiver a, vamos supor, R$ 5. Se você quiser comprar um produto que lá nos Estados Unidos ele tá US$ 5 e o dólar tá R$ 5, você vai ter que dar R$ 25 nesse produto. Ou seja, porque cada dólar tá valendo R$ 5, então 5 vezes 5, 25. Mais ou menos isso. No caso da União Europeia não tem esse problema, porque todos utilizam ali a mesma moeda, então tem o mesmo valor, ok? Esses países que adotaram o euro como moeda integram a chamada zona do euro, ok? Mas alguns seguem utilizando sua própria moeda, sob a justificativa de manter autonomia no controle do câmbio, temendo uma desvalorização do euro. Era basicamente isso que o Reino Unido fazia, ele utilizava tanto o euro quanto a libra esterlina ali. Mas a gente vai ver aí, já já que o Reino Unido ele acabou saindo ali do bloco e teve uma série de consequências, ok? Turminha, o Parlamento Europeu, como se diz, ele representa o órgão legislativo da União Europeia. Ele é composto por deputados eleitos democraticamente entre cada um dos países membros. Basicamente é como se o Mercosul ele elegesse representantes aí, deputados, representantes de cada país ali para falar dentro do Mercosul, ok? Eles são, no caso, as sedes do parlamento estão localizadas em Bruxelas, na Bélgica, em Estrasburgo, na França, e em Luxemburgo, capital do país de mesmo nome. O Conselho da União Europeia, por sua vez, representa o órgão liberativo, encarregado de temas específicos, como as políticas ambientais e sociais ali, que são executadas dentro da União Europeia, ok? Galera, a gente tem que levar em consideração que em 2008 teve uma crise econômica que acabou abalando aí, como se diz, acabou abalando aí boa parte do mundo, que foi a crise imobiliária nos Estados Unidos.
foi uma crise ali que afetou tanto vários países como principalmente a União Europeia ali. E alguns países acabaram tendo, como se diz, é, acabaram tendo sua economia bastante fragilizada. Embora boa parte da Europa tenha conseguido se recuperar, alguns países acabaram se tornando dependentes dos outros países, que foi no caso aí a Grécia e Portugal. Nesse contexto, galera, em 2016, o Reino Unido iniciou o processo de saída da União Europeia, após um referendo no qual a população optou pelo Brexit. Galera, Brexit, na verdade, ele é a sigla em inglês para Britain Exit, ou seja, a saída da Grã-Bretanha, ou seja, um termo ali dizendo que a Grã-Bretanha estava saindo, ok? Ou no caso, o Reino Unido estava saindo. Nesse contexto, saindo da União Europeia. O principal argumento para que a decisão fosse tomada foi a necessidade de uma maior autonomia nas decisões econômicas. Isso representou um duro golpe para a União Europeia, que perdeu sua segunda maior economia. A gente tem que levar em consideração também, galera, que isso, no ponto de vista geopolítico, acabou atraindo um certo receio ali para toda a União Europeia, que ela acabou sendo vista ali como um retrocesso dentro do bloco, ela acabou sentindo ali a sua estrutura um pouquinho fragilizada e ela temeu, digamos assim, ela teme, né, que outros países tomem a mesma decisão de sair do bloco econômico. Isso quer dizer que acaba perdendo o sentido ali da União Europeia. Como ela é um bloco econômico bem integrado, se um país sai ali, meio que um país perde um dos seus pilares ali, que dá aquela sustentação econômica para todo o bloco. Então, no caso, se ocorrer a saída de mais países importantes ali, a União Europeia pode acabar ruindo. E se tratando de um grande bloco econômico bem integrado, isso com certeza levaria a um choque para muitos países que estão dependentes ali do bloco, como por exemplo, a gente já citou Portugal e Grécia. Esses seriam um dos países que mais sentiriam ali, uh, no caso, o fim da União Europeia, caso isso ocorresse, ok? Galerinha, eu deixo a atividade aí da página 378 e 379 para vocês, ok? Lembrando que eu estou à disposição, caso tenha alguma dúvida, podem me chamar tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, mas principalmente aí no WhatsApp. Se eu demorar um pouquinho no WhatsApp, pode chamar no privado no chat, no caso do Facebook, no Messenger, ou até no direct lá do Insta, ok? Turminha, eu desejo uma boa tarde a vocês. Eu consegui formatar as aulas agora, então eu vou postar ali na plataforma. E vai demorar um pouquinho, mas talvez lá para o período da tarde, ok? Mas vai ser postado ainda hoje. Então, fiquem bem e tenham um ótimo dia, um bom resto de semana e boa sorte na gincana. A gente tá junto aí, estamos torcendo junto aí. Falou, galera, e date baiô para todo mundo. Tchau, tchau.